Olá, olá, meu nome é Glauco Coelho, sou psicólogo e psicoterapeuta e eu estou fazendo agora uma série de 3 vídeos, 3 aulas, que eu vou falar um pouco sobre as expectativas e os rótulos na infância, né? Trabalho muito com crianças e esse é um tema que vem me chamando muito a atenção, né? Então será uma série de 3 vídeos, de 3 aulas, né? E a gente vai falar um pouco dessa relação, né, das expectativas que os adultos, né, enquanto pais, professores, né, criam em relação ao desenvolvimento da criança, né? Então a gente vai perceber que isso pode tanto ajudar a estimular e também pode atrapalhar de alguma maneira, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou trazer para vocês uma experiência muito bacana, né, de um pesquisador que chama Robert Rosenthal. Em 1963, ele fez um experimento com ratos, né? E o experimento consistia em um labirinto, né, que esses ratinhos teriam que chegar até o fim, né, até o final desse labirinto, né? Então esse pesquisador ele separou 2 grupos de crianças. Para cada grupo de criança ele deixou 5 ratinhos, né? Esses 5 ratinhos, eles, vamos dizer assim, que tinham uma genética idêntica, né? Não tinha nenhum mais ou melhor do que o outro, né? Eram ratinhos idênticos, né? Só que ele não contou isso para as crianças. Ele dividiu o grupo em 2 grupos de crianças, né? 5 ratinhos para cada grupo. No primeiro grupo de crianças, os pesquisadores falaram que esses ratinhos, eles tinham uma genética melhor. Eles eram melhores do que os outros, né? Eles tinham mais condições de conseguir atravessar o labirinto, né, com mais facilidade, né, porque eles tinham uma genética muito boa. Para outro grupo de crianças, eles falaram assim: esse ratinho aqui, esses ratinhos, eles não têm uma genética muito boa não, sabe? Eles são mais lerdos, mais devagar, então provavelmente eles não vão conseguir fazer a tarefa assim com tamanha destreza, né? Então, 2 grupos diferentes, né? E aí, o que consistia esse teste, né? Essas crianças teriam que treinar esses ratinhos para conseguir atravessar esse labirinto, né? 5 dias de treinamento, né? O pesquisador já avaliou como que os ratinhos da primeira turma, né, que foi falado para as crianças que esses ratinhos eram melhores, só que isso é fake, né? Os ratinhos são iguais. Em 5 dias de treinamento, o pesquisador percebeu que esses ratinhos realmente tiveram um desenvolvimento melhor. Eles foram mais rápidos, né? Eles foram mais eficientes. Então, o treinamento desses ratinhos ditos superiores, né, realmente, efetivamente, tiveram um resultado melhor. Enquanto os ratinhos do segundo grupo, das outras crianças, né, que acreditavam que aqueles ratinhos deles eram mais devagar, eram mais lentos, né, na verdade, o resultado foi esse mesmo. Né? Então, esse ratinho do grupo controle, desse segundo grupo, realmente eles tiveram uma eficiência menor, né, nesse teste, nessa avaliação. Né? E isso chamou muita atenção desse Rosenthal, né, esse pesquisador, né, porque ele começou a perceber a influência que o treinamento ou as crenças de quem está treinando, quem está na figura de autoridade, de liderança ali, como que essa crença influencia nos resultados, né? Tanto é que ele deu um nome para isso, né, que é o efeito Pigmaleão, né? Então, o Pigmaleão é uma figura, né, mitológica, depois vocês podem até pesquisar na mitologia, que é muito interessante também, mas não vem ao nosso caso aqui agora, né? Então, o que o Rosenthal percebeu, né? Ele descobriu uma coisa interessante. A crença, ou o que o treinador, ou a figura de liderança ali no caso, acredita, vai influenciar inconscientemente o resultado das coisas, seja um treinamento, seja uma aula, seja eu estar educando meu filho, né? Isso a gente vai ver que tem repercussões em várias áreas, tá? Então eu vou explicar um pouco como isso acontece e o porquê isso acontece, né? Então, para começar, essa coisa de inconsciente não tem nada a ver com místico, tá? Vocês vão entender melhor, mas não tem nada de misticismo aqui, tá? Então, vamos tentar entender o porquê que a pessoa, quando está em uma relação de autoridade, de liderança, né,
Por exemplo, aqui a gente pode pegar a sala de aula, a gente pode pegar a relação pai-filho dentro de casa, né? Como que isso influencia o desenvolvimento deles? O que o pesquisador percebeu? Quando os professores, quando a pessoa de autoridade ali, ou o treinador, sabe, ter uma ideia preconcebida de que aquele aluno ou aquela pessoa em específico ela tem uma habilidade maior, ele acredita nisso, né? E o que acontece? Sem perceber, ele começa a tratar melhor essa pessoa, ou esse aluno, ou esse filho, né? Por ele acreditar que essa criança, por exemplo, né, tem habilidades superiores, inconscientemente ele vai ser mais cuidadoso, vai ser mais atencioso, vai ter mais paciência para ajudar essa criança no desafio que ela está passando. Tá? Isso é provado, a gente vai ver no decorrer dos outros vídeos também, né? E o que acontece? Essa criança que está recebendo mais atenção, está recebendo conteúdo com mais paciência, ela começa a acreditar mais nela. Por quê? Nossa, a figura ali está me ajudando, né? Tá tendo paciência, está acreditando em mim. Então isso é muito real, isso acontece demais. Então a criança sente um suporte maior, né, do adulto, e isso faz com que ela tenha resultados melhores, ou desempenhos melhores. Então é uma matemática, de verdade, que começa pelo pensamento do adulto, que acredita naquela criança ou não, né? Ela acreditando nesse potencial da criança, ela vai estimular das melhores formas possíveis, e isso naturalmente vai trazer um resultado melhor. Trazendo um resultado bacana, né, o adulto percebendo que realmente aquela criança está evoluindo, o que acontece? Isso reforça a crença dele. Nossa, realmente, vale a pena aqui, nós temos um gêniozinho e vale a pena investir meu tempo nele, né? Até aí tudo bem, né? Mas nem toda criança tem vamos dizer assim, um QI super elevado, alguma coisa nesse sentido, né? Então é uma coisa muito fora, isso é pouco típico, né? Então isso para casos isolados é até interessante. Mas e as outras crianças? Vamos dizer assim, estão numa linha normal de desenvolvimento, tá? Mas o experimento não termina por aí. O que acontece? Em 65, 2 anos depois, esse mesmo pesquisador juntou com uma diretora de escola, de uma escola pública, né? E eles resolveram fazer esse mesmo experimento, só que dessa vez com professores e alunos. Olha que interessante. No início do ano letivo, eles chegaram para o grupo de professores, né, e disseram para esses professores, mentiram para eles, né, ludibriaram os professores, né, falaram que fizeram um teste de aptidão naqueles alunos, né, e descobriram que 20% daquela turma, 20% daqueles alunos tinham um QI acima da média, né? Então eles tinham capacidades intelectuais que chamavam a atenção, né? Então eles mentiram para os professores, fizeram eles acreditarem nisso, né? E o ano letivo correu normalmente, né? Só que no início do ano letivo eles realmente fizeram um teste de QI em todos esses alunos que estavam no experimento, tá? Esse 20% eram crianças aleatórias que eles pegaram, tá? Mas quando eles fizeram o exame de QI ou avaliação do QI, perceberam que todos estavam normais, né? Não tinha nenhuma disparidade entre um aluno ou outro, né? Então foi uma coisa do esquema da pesquisa mesmo. Fizeram os professores acreditarem que 20%, alguns alunos aleatórios ali que eles pegaram, né, eram mais gênios, tinham mais potencial intelectual do que os outros, né? Fizeram um exame de QI no início do ano e um exame de QI no final do ano. O que vocês acham o resultado no final do ano, né? O que vocês acham que aconteceu? Né? Todos os alunos mantiveram uma evolução, um desempenho iguais? Ou esses 20% tiveram um desempenho melhor? O que vocês acham? Como dá para imaginar, esse pequeno grupo desses 20%, de fato, depois eles computaram isso, né, uma pesquisa científica, né, então eles computaram isso e, de fato, esses 20% de alunos, dessas crianças, né, realmente tiveram uma evolução, um desempenho escolar melhor nesse ano, né, enquanto o restante
teve um desempenho normal ou natural, ou esperado dentro da área, né? Então, assim, mais uma vez, replicou-se a pesquisa, né, agora com professores, né, e mais uma vez percebeu o quanto que alguma coisa acontece, né? Por que esses alunos tidos como gênios, com mais potencial, por que eles tiveram um desempenho melhor? Sendo que é o adulto, né, essa figura que estimula, né, que movimenta, que faz acontecer, que ajuda a criança a se desenvolver nesse sentido, né? Então a gente percebe mais uma vez esse efeito, né, Pigmaleão, mais uma vez dando certo, né? Ou seja, isso traz uma grande reflexão para a gente, uma grande reflexão, porque isso a gente vai ver nos próximos vídeos, que a gente pode ir para a área escolar, que a gente pode ir para a área dentro de casa, né, na relação com os meus filhos, isso pode ir na minha relação conjugal, né? Isso explica muitos conflitos, né? Porque a partir do momento que eu crio expectativas, que eu tenho ideias pré-concebidas sobre tal pessoa ou sobre o potencial de alguma pessoa, eu vou tratar ela daquela maneira, tá? Então é muito simples a gente imaginar, é muito simples, né? O que aconteceu nesse experimento lá na escola. É muito fácil imaginar, né? Quando eu sei que tal criança tem um potencial maior, é bem provável que eu vá ter mais paciência com ela, que eu vá estimular ela mais, que eu vou dar um tempo extra, sabe? Vou ter flexibilidades aqui para ajudar ela. Tendo em vista que, aquele aluno, aquele marcado ali, ó, que só falta aula, que é o bagunceiro, criou-se um estigma naquela criança. É natural, né, que o professor tenha menos paciência com essa segunda figura. É esperado isso, né? Então, assim, é infantil imaginar que ele vai ter a mesma postura com um aluno que tem menos interesse, né? E às vezes a gente vai ver, não é nem que ele tem menos interesse, é que está acontecendo alguma coisa aqui nesse sistema dele, nesse mundo dele, que está impedindo dele estar inteiro aqui na aula, né? Temas para próximos vídeos, né? Mas o que pega aqui, gente, o mais importante dessa reflexão aqui que a gente faz é que, de alguma forma, a gente categoriza, a gente rotula, a gente etiqueta as pessoas, né? E a gente vê elas daquela forma, a gente trata elas daquela forma. E isso é especialmente importante na infância, principalmente porque a gente vive um tempo agora de muitas classificações, muitas rotulações, né, muitos CIDs, muitos DSMs, né? Então tá ficando muito forte isso, essa coisa de a gente criar um diagnóstico, né, para criança. O que eu acho que tem a sua importância, tem o seu valor, porque quanto mais a gente conhece a criança, mais a gente pode ajudá-la. Porém, isso pode criar estigmas e etiquetas. E como vocês sabem, etiquetas e rótulos são muito difíceis de se retirar, né? Então, nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais um pouco nesses temas, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse experimento. Quero trazer mais vídeos dessa maneira para vocês. E se vocês acham que alguém pode ser contemplado aí com essas informações, que vai ser bom para eles, compartilhem, curtam, e é isso. Fiquem com Deus. Até mais.